voltando aqui, então falando um pouquinho de China, a previsão do USDA do mês passado ainda era de uma importação de 94 milhões de toneladas para esse ano comercial. Mas eu já vi, o governo chinês lançou faz uns 10 dias uma notícia dizendo que deve cair para 85 milhões de toneladas a importação. Então, assim, lógico, isso contando com a continuidade da briga, né, entre Estados Unidos e China. Caso ele se acerte, vai voltar a importar 90, 92, 94 milhões de toneladas. Tá? Então, esse número a gente só vai saber, provavelmente, a hora que a partir do ano que vem, aí, a hora que eles se acertarem ou não. Tá? Então, no final do ano passado, o Chicago estava na faixa de 9,70, dólar estava na faixa de 3,30, Paranaguá valia na faixa de 74,5, 75 reais. Eu imaginava que Chicago, ali para março, julho, iria para a faixa de 10 dólares por bushel na média, entre 9,60 e 10,40, e para o julho entre 9,70 e 10,50. Aconteceu que Chicago, na média de março, ficou em 10,35, bem próximo à média, à expectativa máxima, né? O prêmio foi a 90 acima, enquanto eu imaginava que o nosso prêmio ia ficar um pouco mais baixo, no máximo em 50 acima, porque eu não contava com a quebra da safra na Argentina, né? Que quebrou praticamente 20 milhões de toneladas, e isso além da briga entre Estados Unidos e China, que fez o nosso prêmio fortalecer um pouco aqui. O dólar eu imaginava que ia ficar entre 3,10 e 3,30. Quem tiver batido a foto do quadrinho lá o ano passado pode conferir aí, que tá bem assim. Dólar para março eu imaginava entre 3,10 e 3,30, fechou em 3,29, em 3,30, exatamente, expectativa máxima ali, a previsão máxima. Só que o preço em reais em Paranaguá para março, que eu imaginava que ia ficar entre 67 e 76, né, na média em 74, 75, fechou na média em 80 reais, por causa principalmente do prêmio nosso, que fortaleceu bem mais do que a gente imaginava, por quebra na Argentina, que já se sabia em março que ia ser grande, e por briga entre Estados Unidos e China, que já começou lá em março também. Né? Para julho, Chicago eu imaginava que ia ficar entre 9,70 e 10,5. Bem no fim, com essa briga toda, a China parando de comprar nos Estados Unidos, Chicago fechou na média em 8,5, tá? Bem abaixo do que eu imaginava. O prêmio nosso aí fugiu totalmente da regra. Eu imaginava que ia ficar entre 60 no máximo e 30 no mínimo, né? Contando com a safra normal na Argentina, que em novembro a gente não tinha como prever que ia quebrar, etc. Não tinha como prever que ia dar briga entre Estados Unidos e China lá em novembro também. Nosso prêmio fechou no mês de julho em 215 acima na média, né? O dólar, em março eu imaginava que ia fechar entre 3,10 e 3,30, em julho eu imaginava que ia ficar entre 3,20 e 3,50, imaginava um dólar um pouquinho mais alto por causa da questão política que ia estar no auge, né? Bem no fim fechou numa média de 3,80 também, a hora que essas pesquisas altamente confiáveis, né, começaram a mostrar que o Bolsonaro perderia para todos os candidatos no segundo turno, só ganharia da Submarina Silva, né? Então o preço em Paranaguá, que eu imaginava que ficava entre 71 e 81, ficou em 88 reais, principalmente por questão do prêmio e o dólar, né, que ficaram bem acima do que a gente imaginava. Para o próximo ano, vamos lá, para março eu imagino que Chicago vai ficar entre 8,5 e 9, tá? Por pressão de safra sul-americana, contando que a gente vai ter uma safra sul-americana normal. O prêmio eu imagino que vai ficar entre um máximo de 100 e um mínimo de 50, isso pensando no março. Lógico que se acontecer, isso eu estou contando assim, sem um acerto entre Estados Unidos e China, porque a gente não sabe se isso vai acontecer. A gente já teve na iminência de acontecer isso 3, 4 vezes e não se confirmou. Então, vamos lá, vamos com cautela. Por enquanto, vamos acreditar que eles ainda não vão se acertar. Então, o dólar hoje está 3,75 mais ou menos. Eu imagino que lá para março, com o novo governo começando a trabalhar, começando a demonstrar trabalho para o mercado, algumas privatizações que já estão previstas para o começo, possibilidade de um acerto entre a reforma da Previdência, imagino que o dólar cede um pouquinho para entre 3,30 e 3,50 em março. Então, com isso, a gente teria um preço médio em Paranaguá na faixa de 70 reais, né? Um negócio um pouco preocupante. Para julho, eu imagino que Chicago sobe um pouquinho, apesar da safra sul-americana, por essa previsão de forte redução da área plantada nos Estados Unidos, né? Então, assim, lógico, ainda tem muita coisa para acontecer. A decisão o produtor americano só toma em fevereiro. Até lá, a China e os Estados Unidos podem se reacertar, e isso faria a área de soja não cair tanto, né? Talvez não manter, mas não cair tanto. Mas então eu imagino que Chicago aí entre 8,80 e 9,5, talvez 9,80,
uma média aí em torno de 9,40, 9,50, mais ou menos é o que eu imagino que vai estar lá em julho, caso essa forte queda na área norte-americana se confirme. Prêmio, eu imagino que mesmo o Chicago melhorando, não vai, talvez não mude muito a princípio, entre 100 e 50 acima, vamos pensar assim. E dólar lá para julho eu acredito que vai voltar para perto dos 3,10, 3,20, contando que assim, está começando bem a coisa, contando que continue bem assim, eu imagino que a gente pode ter uma melhorazinha, uma queda do dólar lá para metade do ano que vem. Então isso traria uma paridade aí para a faixa de 65 a 70 reais em Paranaguá. Então assim, isso é bastante preocupante, porque é aquela história que a gente sempre comenta. Essa safra ela foi financiada com uma soja de 95, 100 reais nos portos, e ela vai ser vendida muito provavelmente com uma soja de 70, 80 reais nos portos. Então é um ano que o produtor vai ter que ficar esperto, porque senão corre o risco de fechar o ano no negativo, né? Uma coisa que é muito interessante ressaltar é a curva futura de prêmios. A gente nunca comentou isso, porque talvez não tinha uma discrepância tão grande. Esse ano a gente tem, por exemplo, o prêmio da soja em Paranaguá no spot, nominal, 170 acima. Para abril, maio, isso cai para 55, 60 acima, abril, maio, junho, julho. Então são 100 pontos, quase 150 pontos de spread, 120 pontos de spread negativo no prêmio, né? O pessoal acho que vai imprimir aí depois a apresentação, vocês vão poder ver a curva do prêmio futuro, ela faz isso. No caso do farelo, o prêmio sai de -3 no dezembro para -18 no junho e julho. Uma diferença de 15 dólares, né? Porque daí o pessoal já conta que abril, maio, a Argentina já vai estar esmagando um monte de soja, vai poder voltar a exportar muito farelo e óleo. Então isso faria esse prêmio nosso de farelo despencar de -3 ou paridade, como rodou o negócio essa semana, para -18 no junho e julho, né? O prêmio do óleo, que hoje está em torno de $1 por libra-peso positivo, hoje em dia para junho e julho é -7, -0,7, -0,8, quase $1 negativo. Então você teria uma curva negativa de prêmio do óleo em torno de $2 por libra-peso. É uma coisa muito significativa. Mais de 100 pontos por bushel na soja, né? 100, 120 pontos de curva negativa, $15 por tonelada curta no farelo e $2 por libra-peso no óleo. São diferenças muito grandes no prêmio, se a gente levar em consideração o que vale hoje com o que o que deve valer lá na frente. Então assim, longe de mim fazer qualquer expectativa, nada, mas eu, se pudesse, teria entrado vendendo o prêmio a 250 acima, sei lá, mesmo rolando posição, descontando Chicago, acho que ainda seria um bom negócio. Alguns pontos. E se Estados Unidos e China voltam a ser amigos a qualquer momento, o que vai acontecer? E se a América do Sul colher uma safra cheia? E se as primeiras ações do governo novo agradarem muito o mercado? Então são vários ECs que tornam nossas previsões por ano que vem muito difíceis. Mas assim, eu imagino que a China e os Estados Unidos vão se acertar, talvez agora não em novembro, mas em dezembro, janeiro. Só que tem uma coisa aí, eu li essa semana um comentário, o pessoal falando assim, que talvez a China talvez os Estados Unidos perca a janela de exportação que ele tem, que é entre outubro e janeiro, né? Então, por isso que eu falei para vocês que mesmo que Estados Unidos e China se acertem, talvez Chicago não reaja tanto, talvez reaja aí 50, 70, no máximo $1, porque a partir de janeiro já vai ter um monte de soja na América do Sul, no Brasil, a partir de março vai ter soja na Argentina, né? Então, talvez os Estados Unidos tenha perdido a janela aí de exportação, e isso pode não influenciar tanto o Chicago, tá? Para o milho, gente, a expectativa para o ano que vem, se para a soja